Fala moçada, canal Exatas Mil, Professor Colombo, vamos lá continuar aqui a nossa AAP do nono ano Ensino Fundamental, parte 2, aqui estamos verificando aqui, fazendo a análise e a correção aqui da prova AAP do primeiro bimestre do ano de 2022, modelo M0907, certo? Já fizemos a primeira parte, se você não viu ainda, corre aí no canal, vou deixar o link aqui, vou deixar na descrição, então dá uma olhadinha, ver a primeira parte e depois você segue aqui com as outras resoluções das atividades, com as dicas, enfim, tudo mais. Vamos pra cima, não esquece de meter dedão no like já, hein? Se inscreve no canal, dá aquela força aí pro professor poder continuar trazendo esse conteúdo para você, mas clica aí no joinha, clica no se inscrever, clica no sininho aí, entra no seu e-mail, se inscreve no canal, dá aquela força, né? Para eu poder continuar trazendo esse material aí de qualidade para vocês, tá certo? Então vamos lá prosseguir aqui, dando sequência com os nossos exercícios. Vamos seguir aqui então, atividade de número 12, um exercício aqui que envolve aqui a representação decimal, tá certo? Vamos ver um pouquinho de fração também. Então vem comigo para leitura. Observe a figura abaixo, que foi dividida em partes iguais. Ele pergunta aqui, ele fala aqui, o número decimal que representa a parte colorida de cinza dessa figura em relação à figura toda é. Então vamos lá, pessoal, seguinte, primeira coisa, vamos montar aqui uma fraçãozinha, né? Essa fração vai ser representada o quê? Vai representar o que pra gente? A parte pelo todo, certo? Então o número aqui de cima, a gente tem um númerozinho aqui de cima que a gente chama de numerador, vai representar pra gente aqui a parte. E o número de baixo, que é o que a gente conhece como denominador, vai representar o nosso todo. Beleza. Professor, mas ele está pedindo em decimal, não em fração. Mas vamos lá, vamos pegar primeiro a fração, depois a gente transforma para decimal, certo? Então é o seguinte, qual que é a parte? Parte pintada. Quantas partes pintadas temos aqui em cinza? Ó? 1, 2, 3. Temos 3 partes pintadas. O todo é todas as divisões. Então a gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então temos 6 ali na parte de cima e temos mais 6 na parte de baixo, ó, certo? Então olha só, tenho aqui 6 na parte de cima, tenho 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tudo bem? Então a gente tem 12 partezinhas ali pintadas aqui do nosso exercício. Maravilha? Então olha só, voltando aqui, né, deu um probleminha aqui na imagem, então voltando aqui, temos 3 partes de um todo de 12. Então olha só, a gente vai formar aqui uma fração, que é a fração 3 12avos, certo? Bom, vamos primeiro encontrar uma fração equivalente a essa. O que é uma fração equivalente? Se eu dividir por 3 aqui em cima e dividir por 3 embaixo, a gente vai encontrar uma outra fração que representa a mesma coisa, tá? Que é o que a gente chama de fração equivalente. 3 dividido por 3 aqui na parte de cima vai dar 1, e 12 dividido por 3 vai dar 4. Então a gente tem aqui 1/4. Esse 1/4 representa a parte pintada aqui. Mas, professor, 1/4 não é a resposta, não é o que ele pede, ele quer em decimal, certo? Então ele pede aqui pra gente em decimal. Como que a gente vai encontrar isso aqui? Basta fazer essa divisão, certo? Quanto que é 1 dividido por 4? Quanto que dá 1 dividido por 4? 1 não dá para dividir por 4, né? Não consigo. Então a gente vai colocar um 0 e uma vírgula. E vou botar um 0 aqui, ó. Então vai ficar 10 dividido por 4. Quantas vezes que o 4 cabe dentro do 10? 2 vezes. 2 vezes o 4 dá 8, tá? Dá 8. 10 menos o 8 vai dar 2. Esse 2 dá para dividir por 4? Não dá, não dá, né, professor? Como que a gente segue essa conta? Eu boto um 0 aqui. Só que cuidado, eu coloco o 0 aqui, mas não coloco um 0 aqui, hein, na nossa continha. Só coloco o 0 aqui para continuar. Então vai ficar 20 dividido por 4, que vai dar 5. E 5 vezes 4 dá o próprio 20. E aí 20 menos 20 dá 0. E aí a gente finaliza aqui a nossa conta. A gente encontra aqui o nosso decimal, né? Que é o que ele está pedindo aqui. Vai nos dar então a resposta do nosso exercício, certo? Vamos lá então para a nossa próxima atividade, atividade de número 13. Então vamos lá, reta numérica, tá? Um exercício aqui que a gente vai precisar daquela parte de conjuntos numéricos, né? Habilidades de conjuntos numéricos. Observe os pontos G, ponto H, ponto I e ponto J na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais, certo?
Qual desses pontos melhor representa a localização do número menos raiz de 3? Menos raiz de 3. Então vamos lá, vamos entender, né? Temos aqui o zero, nossa origem, a origem da reta, tá? Para o lado direito teremos os números positivos. Então depois do zero vai vir o 1, vai vir o 2, né? Vai vir o 3, depois vem o 4, aqui o ponto J, 4 ponto J, o 5 e assim vai. Para a esquerda da nossa reta, ela vem os números negativos. Nesse caso, tá vendo que não dá certo? Se eu botar um menos 1 aqui, não vai dar certo, né? Então não funciona do jeito que eu coloquei aqui, né? Então vamos apagar aqui, ó. Não é 1, 2, 3 e 4, porque as divisões são iguais, né? São iguais. Então se a gente tem aqui entre 0 e menos 1, eu tenho um segmentinho aqui, ó. Tem um corte, significa que aqui é o menos meio, né? A metade, ó. Eu tenho 0, tenho menos meio, tenho menos 1. O menos 2 vai estar aqui, ó. Menos 2 vai estar aqui, certo? E aqui nessa outra partezinha aqui, ó, nesse pontinho, vai ser o quê? Vai ser o menos 1,5. Menos 1,5, certo? Vou colocar aqui, ó, menos 1,5, porque está sendo dividido aqui, ó. Cada partezinha dessa aqui vale quanto? Vale meio, vale 0,5. 0,5, beleza. Sabendo disso, a gente tem alguns pontos marcados aqui, certo? Nós temos o G, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, temos o G, olha só o G, tem o H, tem o I, tá? E tem o J. Ele pergunta qual desses aqui que representa o nosso raiz de menos 3. Raiz de menos 3, vamos lá. Então vamos pensar o seguinte, o raiz de menos 3... Se é menos, a gente já sabe que está no lado negativo, então, né, não vai estar para cá, né, para a direita do zero, né? Então a gente já pode eliminar esse j aqui, né? Não tem como. O menos raiz de 3 vai estar entre quais valores? Vai estar entre menos raiz de 4 e vai estar entre menos raiz de 1, concorda comigo? A gente sabe disso. A raiz de 4 não é 2, então menos 2. A raiz de 1 não é 1. Então, menos 1. Então, a gente sabe que nesse nosso raiz de 3 aqui, ó, nosso raiz de 3 vai estar entre menos 2 e menos 1. Olhando aqui pelos pontos, onde está o menos 1? Menos 1 está aqui, certo? O menos 2 está aqui. Então, a gente sabe que esses pontos aqui, o ponto que a gente está analisando, vai estar entre esses dois caras. Então, a gente já pode eliminar também o G, né? O G também não vai ser nem o J. Então, ou vai ser H, ou vai ser o I, certo? Beleza, beleza. Bom, olha só. Nós sabemos também que esse nosso ponto aqui, que é a metade, é o menos 1,5, tá? E o raiz de 3? O raiz de 3 ele vale aproximadamente 1,7, né? 1,73. 1,73, mais ou menos aí, aproximadamente. Então, olha só. Ele vai estar mais próximo do menos 2 ou do menos 1? Se é 1,73, ele vai estar mais próximo desse cara aqui, ó. Do menos 2, né? Quem que é o ponto que está mais próximo aqui desse cara? Tá aqui, ó. Opa, olha só quem que é. Certo? Então, a gente já consegue chegar aqui no nosso exercício, né? Chegar à conclusão. Um exercício aqui de reta numérica bem interessante, bem bacaninha aí, que precisa de atenção para a gente não cometer nenhuma falha, nenhum erro, certo? Atividade, então, agora de número 14. Vamos lá, um exercício aqui que envolve a parte gráfica das representações das nossas equações, tá? Equações aí, no caso, uma equação de primeiro grau. Então, vem comigo para a leitura. Se você ainda não se inscreveu no canal, opa, se inscreve aí, né? Dá aquela força, mete o dedão no like, mete o joinha aí, vamos lá. Ajuda aí o professor a crescer cada vez mais aqui no YouTube, tá? Então, vamos lá. Observe a equação linear de primeiro grau apresentada no quadro abaixo. Então, a gente tem aqui uma equação que fala aqui, ó, 2x mais 3y igual a 0. Qual é o gráfico que representa essa equação? Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Se a gente olhar aqui as imagens, a gente vai ter aqui na primeira aqui, nós temos uma reta descendo, decrescente. Essa aqui a gente já tem uma curva. Temos uma parábola aqui do outro lado, tem essa outra curva aqui também. Bom, pessoal, se é uma equação linear, de cara, na lata, equação linear primeiro grau, a gente sempre vai ter a representação de uma reta. Sempre. Então, só com isso você já mata esse exercício. Né? Nem precisa sofrer muito, tá bom? Mas, quiser provar
A gente verifica alguns pontos aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o x e tenho o y, né? Opa, olha só. No valor de x, se eu colocar zero aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, 2 vezes zero dá zero, mais 3 vezes o y, que é igual a zero, né? Então, se eu substituir aqui, ó, ficaria assim, ó, 2 vezes zero mais 3y igual a zero. 2 vezes zero dá zero. Esse 3 que está multiplicando passaria dividindo. Então, ia ficar y igual a zero dividido por 3, que dá zero. Então, o y dá zero. Exatamente esse ponto aqui, ó, x0, y0, tá? Pertence aqui, maravilha, tá lindo, né? Tá ótimo, deu certinho aqui, tá? Olha só, vou pegar esse outro ponto aqui, ó, quando o nosso x é 3, o x é 3, vem para cima, o y teria que dar menos 2, certo? Será que é válido? Vamos lá, substituir na função ali, ó, o 2x, então vai ficar 2 vezes o 3, mais 3 vezes, quem que é o y aqui? É menos 2, ó, menos 2. Vamos ver se isso dá zero mesmo aqui, ó, igual fala a equação. 2 vezes 3 dá 6, primeira multiplicação. Mais primeira multiplicação, ó. 3 vezes menos 2, 3 vezes menos 2, mais com menos dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Igual, mais com menos dá menos, então vai ficar 6 menos o 6. E 6 menos 6 dá zero, exatamente o que fala aqui. A equação está satisfazendo tudo aqui, dando certinho. Se desse errado, lógico, não ia satisfazer isso aí. Então é isso mesmo, né? Essa reta aqui é o único gráfico que apresenta uma reta para poder representar essa nossa equação, certinho? Vamos lá então para a atividade de número 15. Atividade de número 15 aqui vai exigir da gente aqui a habilidade de geometria, né? Então, a relação de proporcionalidade entre os segmentos aqui, quando nós temos retas transversais cortando paralelas, certo? Então vamos lá fazer a leitura desse exercício. José e Paulo moram na mesma rua e estudam na mesma faculdade, certo? Todos os dias eles caminham de suas respectivas casas até a faculdade. O desenho abaixo representa um esboço dos trajetos entre a casa de José, representada por J, então José está aqui, ó, já é a própria letra dele, J, e a casa do Paulo é representada pelo ponto P, está aqui embaixo, ó, ponto P, já pelo nomezinho, Paulo, ó, casa do Paulo, casa do José. Até a faculdade, né, representada pelo ponto F. O F é a faculdade que está aqui, ó, com algumas distâncias indicadas também, aqui, ó, 140 metros, 210 metros, 195 metros e tudo mais. Nesse desenho, o segmento RS, esse cara aqui, ó, representa uma rua paralela à rua onde Paulo e José moram. Então, o que ele está falando aqui, ó? Ele está falando que essa rua RS, olha só, passa aqui por uma reta que é paralela a essa daqui, ó. Tô colocando em vermelho, tá vendo? Retas paralelas, tá? É isso que está dizendo. De acordo com esse esboço, quantos metros, no mínimo, Paulo caminha da sua casa até a faculdade? Então ele quer saber o que, afinal? Ele quer saber quanto que o Paulo, tá aqui o Paulo, demora para, né, demora não, qual que é a distância mínima que ele tem que sair daqui e vir até chegar na faculdade. Então, quanto que mede de P até F? Esse é o objetivo do exercício, descobrir quanto mede ali o segmento PF, a distância de P da casa do Paulo até a faculdade. Seria essa distância aqui que eu estou representando, certo? Bom, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem esses 195 metros, porém falta dado, falta descobrir quanto que vale esse segmento aqui entre P e S, certo? Porque a distância é esse cara mais esse cara. Vou chamar de X, eu não sei, então eu chamo de X aqui para a gente poder tentar descobrir esse valor. Então, o nosso PF, que é o que eu quero descobrir, nada mais é que o valor do que desse X, dessa distância X que nós temos que descobrir, mais o 195, certo? Bom, como que a gente vai calcular esse X? Como que a gente vai calcular, vou colocar assim, ó, cálculo de X, como que a gente vai calcular esse X aí? Turma, seguinte, aqui nós temos duas retas paralelas, tá?
E essas retas paralelas estão sendo cortadas aqui por transversais, ó, que eu estou colocando em azul, olha só. Essas retas que são transversais a ela. O que é transversal? Está cortando aqui essas retas paralelas, certo? Quando acontece isso, nós temos que esses segmentinhos aqui, essas medidas aqui, elas são proporcionais, tá? Então a gente pode fazer uma relação de proporcionalidade, né? Entre as medidas aí representadas. Então eu posso dizer aqui que o 140 ali, aquela medida de 140, ela pode, né, dividir o x, né, montar a razão, divisão, 140 dividido por x vai ser igual a esse 210 dividido por esse 195. 210 dividido por 195 são por razões aqui que elas são proporcionais, ela mantém nessa relação de proporcionalidade, por isso que eu posso igualar falando que essa razão, essa divisão 140 por x é igual a 210 por 195. E como que eu resolvo isso aí? Basta fazer uma regrinha de 3, multiplicar aqui os extremos e os meios. Se eu multiplico aqui 210 vezes o x, ó, 210 vezes o x, esse cara aqui vai ter que ser igual esse 140 vezes esse 195, 140 vezes 195, beleza? Esse x é o que eu quero saber, então esse 210 está me atrapalhando aqui, então eu vou passar ele dividindo, porque ele está multiplicando o nosso x, ele passa dividindo para o outro lado. Então o x eu mantenho, o igual eu mantenho, o 140 eu mantenho, e vezes 195 eu mantenho. Quem está me atrapalhando é esse 210, então esse 210 vai passar, né? A gente fala, né? Passar dividindo, né? Não é o correto dizer isso, né? Mas só de forma resumida aqui para facilitar os cálculos, né? Nós estamos fazendo aqui essa divisão, tudo bem? Bom, resolvendo aqui, fazendo essa continha aqui, ó. Pessoal, vocês podem fazer primeiro a multiplicação, primeiro a divisão, ou podem simplificar também. Pode ver o que fica melhor para vocês aqui, ó. Se eu dividir por 7 dá 2, se eu dividir por 7 dá 3, certo? Se vocês fizerem essa continha aqui, tudo bem? Nós vamos chegar aqui na resposta aqui do exercício, na resposta não ainda, né? No valor de x, que vai dar 130 metros. 130 metros, tá? Que é essa medida de P até S. Só que não é isso que eu quero, né? O que eu quero é de P da casa do Paulo até a faculdade, que tá aqui, ó, o x mais o 195. Então o que eu quero é esse 130 mais o 195. Olha só. Isso aqui vai dar, então, a resposta aí desse exercício do PF aqui vai ser 130 mais 195. Só fazer essa soma, né, pessoal? É com vocês, faz a sominha, verifica qualquer resposta, parte por abraço e só alegria, certo? Então essa foi a atividade de número 15, AP, nono ano, ensino fundamental aqui, primeiro bimestre de 2022. Se não meteu o dedão no like, vai lá, não custa nada, só clicar aqui embaixo rapidinho no joinha, dá um like, clica no joinha, divulga para os amigos aí, manda para os amigos que estão precisando também desse conteúdo, que é bom que eles já acessam e já ajuda aqui o canal também, né? A ter mais visualizações e tudo mais, né? Beleza? Então não se esquece, se inscreve também, clica no sininho aqui embaixo, vai, dá aquela força, clica no sininho aqui para você não perder nada também, verificar sempre que tiver novidade aí no canal e nosso canal crescer cada vez mais aí, certo? Vamos lá para mais um exercício. Atividade de número 16. Está sendo cobrado aqui o quê? Com reta numérica, conjuntos numéricos. Vamos lá então fazer a análise desse exercício. Observe os pontos M, N, P e Q. Então, temos aqui os pontos, vamos observá-los aqui, ó. Onde está esses pontos? M, ó, M está aqui, N está aqui, P está aqui e o Q está aqui. Destacados na reta numérica abaixo, na qual marcações consecutivas determinam segmentos de mesma medida. A pergunta é, qual desses pontos melhor representa a localização do número menos 3 quartos? Olha o sinal de menos 3 quartos, menos 3 quartos. Então vamos lá descobrir onde está esse menos 3 quartos. Primeiro que é um número negativo. Se é um número negativo, vamos dar uma olhada onde está a origem da nossa reta numérica. Está aqui, ó. A origem é essa.
Para o lado direito aqui, ó, são números que positivos, né? Para o lado esquerdo da nossa origem, temos os números negativos. Beleza, então eu tenho aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, já sabemos que não pode, né? Já eliminamos de cara aqui o pontinho P e o ponto Q, porque eles são positivos, não pode ser. A gente quer número negativo. Número negativo ou é o ponto N ou é o ponto M. Vamos lá. O 3 quartos, vamos lá, em decimal, quanto vale 3 quartos? 3 dividido por 4. Vamos fazer essa divisão aqui. O 3, eu não consigo dividir por 4. Se eu tenho 3 maçãs, eu não consigo dividir para 4 pessoas e cada uma recebeu uma, não dá. Para isso, a gente bota um zero aqui, uma vírgula, e para fazer a conta, coloca um zero aqui na frente do 3 e aí a gente tem o 30 agora, tá vendo? A gente tem o 30. Quanto que fica 30 dividido por 4? 30 dividido por 4. Quantas vezes que o 4 cabe dentro do 30? Se você contar aí, vai dar 7 vezes. Porque 7 vezes 4 dá 28. Mais um vai passar, então não dá. Então, 28. 7 vezes 4 dá 28. Subtraio aqui 30 menos 28 dá 2. Esse 2 dá para dividir por 4? Não dá. O que a gente faz? Bota um zero aqui. Tá? Bota um zero aqui. E segue o jogo. Tá? Não precisa colocar zero na frente do 7. Não. 20 dividido por 4 dá 5. Porque 5 vezes 4 são quantas vezes que o 4 cabe, né? 5 vezes o 4 cabe dentro para dar 20 aqui. Então 5 vezes 4 dá 20. 20 para 20, então, subtraindo aqui, a gente zera aqui nossa divisão. E com isso a gente descobre aqui que esse decimal, então, é 0,75 o valor de 3 quartos. Ou seja, esse menos 3 quartos representa o menos 0,75, menos 0,75. Então, olha lá para a reta numérica, onde que o menos 0,75 está. O menos 0,75 ele vai ter que estar entre o 0 e o menos 1. 0 e menos 1, certo? Concorda comigo? O 0,75 tem que estar aqui. Tem que estar nesse meio aqui, ó. Tem que estar no meio de 0 e menos 1. Esse é o menos 0,75. Então, olha lá onde que o ponto está aqui, ó, entre 0 e menos 1. Qual que é o ponto que aparece aqui? Ó, olha só o navio aqui, ó, N, né? O navio está aqui. Então, pronto. Aqui a gente mata, aqui já consegue encontrar aqui a resposta desse exercício. Então, essa foi a atividade de número 16, exercício sobre conjuntos numéricos, especificamente as retas numéricas. Prosseguindo, então, vamos lá. Próxima atividade, atividade agora de número 17. Vamos lá fazer a leitura aqui desse exercício, então. Uma loja comprou um lote com 39 aparelhos celulares de um mesmo modelo. Então, ela comprou aqui 39 celulares, hein? Ó, 39 celulares de um mesmo modelo. Desses aparelhos, 17 apresentaram algum defeito quando testados pelo técnico da loja, certo? Assim, essa loja optou por devolver todo o lote para a fábrica. No entanto, por um descuido, um dos aparelhos desse lote foi vendido por um dos funcionários dessa loja. Qual que é a probabilidade desse aparelho vendido ser um dos aparelhos com defeito? Vamos analisar com calma. Ele quer saber qual que é essa probabilidade do aparelho ter defeito. Como que nós podemos calcular isso, pessoal? Nós podemos fazer aqui a razão, certo? A razão, a divisão, montar uma fração entre o número de celulares que são defeituosos, que apresentam defeito, tá? Que a gente vai colocar aqui em cima. Quantos celulares, número de celulares com defeito, dividido, né? Parte de baixo a gente vai colocar o total de celulares. Total. Então pronto, ó, tranquilo demais. Só colocar aqui na fração aqui quantos tem defeito. É só olhar quantos tem defeito aqui, ó. Bota o número aqui. Qual que é o total? Olha o tanto de aparelhos que tem no total. Bota o número aqui. Acabou. Você vai encontrar aqui
qual que é essa fração correspondente, certo? Então coloca o número de celulares defeituosos na parte de cima e o número total de aparelhos celulares aí de um mesmo modelo aqui na parte de baixo, e aí parte por abraço que você já vai encontrar a resposta aí no caso desse exercício, certo? Então, maravilha aí. Vamos pro próximo, que esse está bem tranquilinho. Atividade de número 18. Os termos da sequência numérica 8, 11, 14, 17 e 20 são obtidos através de uma expressão algébrica que relaciona cada um desses termos com suas respectivas posições nessa sequência. A primeira posição é ocupada pelo termo 8, tá certo? Então a gente tem uma sequência ali, ó, que é o 8, 11, 14, 17 e o 20, certo? Primeira posição aqui, ó, vamos colocar assim, ó, P de posição. Posição 1 é ocupada pelo 8. Posição 2, P, né? A posição P2 é ocupada pelo 11. A posição 3, ocupada pelo 14. A posição 4, ocupada pelo 17. A posição 5, ocupada pelo 20. Acabou, beleza. Aí ele quer uma expressão que permite calcular cada termo dessa sequência em função da sua posição P. Tudo bem? Então ele quer saber aqui para qualquer situação. Tudo bem? Então vamos pensar assim, ó. Se eu pegar aqui esse número, ó, 1, substituir aqui, ó, 1 mais 3, vai dar quanto? Vai dar 4. Não dá esse 4, não dá 8, tá vendo? Tá vendo que aqui já não daria certo? Ó? Já não pode ser. P mais 7, se eu pegar 1 mais 7, dá 8. Beleza, estaria correto, mas tem que estar tudo correto. Vamos ver para o 2, para a segunda posição. Se eu pegar o 2 aqui e substituir, 2 mais 7 vai dar 9. 2 mais 7 deu 9. Olha o número que está aqui em cima, é 9? Não, é 11. Então já falhou, já deu ruim. Eu só estou pegando a posição, substituindo dentro dessa expressão que ele deu para ver se é válido ou não, né? Certo? Vamos para a posição aqui 3. Para a posição 3 não, para a terceira expressão que ele deu. 2P mais 6. Ó. 2 vezes P com mais 6. Se eu pegar a posição 1 e colocar no P1, vai ficar 2 vezes o 1 mais o 6. Quanto que é 2 vezes 1? 2. E 2 mais 6 vai dar 8. 2 mais 6 vai dar 8, certo? Esse 8 é o que está aqui na primeira? É, beleza. Para esse caso estaria certo. E na segunda posição ficaria 2 vezes P, 2 vezes 2, com mais 6. Quanto é 2 vezes 2? Primeiro multiplico, depois somo. 2 vezes 2 dá 4. 4 com mais 6 vai dar 10. Olha para mim aqui, ó. Esse 10 aqui corresponde a esse cara que está aqui? Não. Parece 11. Então já falhou de novo também. Então não tá certo, não tá certo, não tá certo. Vamos verificar aqui a quarta expressão. Vamos ver se a quarta expressão dá certo aqui. Qual que é a expressão que nós temos ali? É 3P mais 5. Veja bem, quando a posição for 1, primeira posição tem que dar 8, né? Então vamos ver. 3 vezes o 1 com mais 5. Primeiro faço multiplicação, depois soma. Então vai ficar 3 vezes 1 dá 3, com mais 5. Quanto que é 3 mais 5? É 8. É o que está aqui? É, tá certo. Agora a segunda, quando for 2. Quando o P for 2, vai ficar 3 vezes o 2 com mais 5. 3 vezes o 2 vai dar 6, com mais 5 vai dar 11. É o que está aqui em cima? É o que está aqui em cima, deu 11. Vamos para 3, ó. 3 vezes 3, no lugar de P, mais 5. 3 vezes 3 dá 9. 9 com mais 5 vai dar 14. Opa, ó, tá vendo? Tá dando tudo certinho. E assim vai, se você fizer pro 4, pro 5, sempre vai dar esses valores aqui, tá certo? Por isso aí a gente chega aqui na expressão correta aí desse exercício. Vamos lá para a atividade 19, então? Atividade 19, mais um exercício de geometria que envolve a parte de ângulos, aqui, análise de ângulos das nossas retas aqui, transversais, né? Sendo, cortando aqui retas paralelas, né? Então vamos lá fazer aquela análise, olha só. No desenho abaixo, as retas paralelas, foi o que eu falei aí, ó, retas paralelas R e S estão sendo cortadas pelas retas T
e U, tá vendo? Essas que estão aqui nas transversais. De acordo com esse desenho, qual a medida do ângulo X? Ele quer saber qual que é esse cara aqui, ó. Então vamos primeiro analisar. Se vocês observarem, nós temos aqui um triângulo, olha só. Tem esse triângulo aqui que eu estou destacando aqui em verde, tá certo? Olha só, destaquei aqui em verde um triângulo. E é importante nós sabermos que todo triângulo, a soma dos seus ângulos, se eu pegar esse cara mais esse cara que eu não sei aqui, ó, esse ângulo aqui de cima, a soma desses três caras, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar quanto? 180 graus, olha que interessante. Eu tenho aqui já 30 e 40. 30 mais 40 dá 70 graus. Quanto que falta para chegar no 180? De 70, né? 70 graus. Falta 110 graus. Então, esse carinha aqui em verde vale 110 graus. Olha só que interessante. O ângulo lá de cima, o ângulo X, ele está sendo aqui o que a gente chama de oposto pelo vértice. A gente tem um vértice comum ali entre esses ângulos. Então nós temos ângulos ali, ó, opostos pelo vértice. Então nós podemos afirmar ali que esses ângulos eles são iguais, tanto esse ângulo de cima verdinho aqui, quanto esse ângulo de cima X. Que eu estou colocando aqui em vermelho, ó, olha só. Esse ângulo aqui é igual ao de baixo. Se o de baixo vale 110 graus, significa que esse X também vai valer 110 graus, o que nos dá já a alternativa então correta aí desse exercício, beleza? Então basta assinalar aí, basta chegar nessa conclusão, tá? Que esse cara vai ser igual então ao cara de cima ali. Então, atividade de número 20 aí, vamos nos encaminhando aí para a reta final aqui dessa nossa AP do nono ano, ensino fundamental aí, primeiro bimestre de 2022. Vamos lá para a atividade de número 20. Josué está fazendo uma viagem de 425 quilômetros com o seu carro. Em certo momento, ele parou em um posto para abastecer, percebeu que faltavam apenas 37,5 quilômetros para chegar ao seu destino. Quantos quilômetros desde que começou essa viagem José percorreu até esse posto? Então vamos lá. José ele parte aqui, ó, com uma viagem que tem um total aqui de quanto? De 425 km, quilômetros, beleza? Ele vai parar aqui num posto para abastecer. Parou num posto, tá? E percebeu que faltava quanto? Apenas 37,5 quilômetros. Só faltava só isso aqui, ó. 37,5 quilômetros, tudo bem? Para ele chegar no destino dele aqui, ó, que é o destino. Esse é o destino do Josué. Aqui ele começou, o início da viagem. Então ele andou aqui, ó, isso aqui, ó, ele anda até chegar nesse posto. Tá? Falta 37,5. Aí ele pergunta quantos quilômetros desde que ele começou a viagem Josué percorreu até esse posto. Então, quanto que é daqui até aqui que eu coloquei em pretinho? Se tudo vale 425, se eu tirar esses 37,5, eu consigo descobrir, né, quanto que vale isso aqui. Então basta fazer uma subtração, ó, quanto que é 425 menos 37,5, tá? Como que a gente faz? Eu tenho que colocar o 37 aqui, a vírgula aqui e vírgula 5. E vou ter que colocar vírgula debaixo de vírgula. Vou ter que colocar uma vírgula aqui depois do 5 no 425 e vou colocar um zero, né? Que 425 é o mesmo que 425,0. É o mesmo. E aí sim a gente vai fazer aqui a nossa subtração. Vamos subtrair para descobrir quanto vale esse cara aqui, ó. Esse zero não dá para subtrair, vamos pegar emprestado. Então o cara aqui, ó, o 5 vai virar um 4. Então vou emprestar, vai ficar 10 agora aqui, ó. 10 menos 5 vai dar 5. Vírgula debaixo de vírgula, coloco aqui. 4 menos 7 não dá também. Então vou pegar emprestado desse 2, que esse 2 vai virar 1, certo? E aí vai ficar aqui 14, ó, peguei emprestado. Então 14 menos 7. Do 7 até o 14 vai dar quanto? 7 até o 10 dá 3, com mais 4 aqui vai dar 7. 1 não dá para subtrair do 3. De novo, pego emprestado, esse 4 vai virar 3.
E aqui eu vou juntar 1 com 1, vai virar 11, tá? Então, do 3 para chegar no 11, aqui a gente vai ter 8, certo? E aí o 3 menos nada, só vou copiar aqui, ó, vai ficar 387,5 km. É o que falta, né? É o que falta não, é o que ele já percorreu aqui, um pretinho aqui, ó, do início até o posto. O posto tá aqui. Então esse cara que eu destaquei em pretinho aqui, ó, 387,5 quilômetros. Então, aí você já mata aqui, só olhar qual que é a alternativa correta, marcar e partir para o abraço. Vamos lá para a atividade 21, mais um exercício de reta numérica. Vamos lá. Observe abaixo a reta numérica. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. Então nós temos aqui entre o 0 e 1, quantas divisões aqui, se nós observarmos? Ó, temos uma divisão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 divisõezinhas ali. Então, tá dividido ali, igual na régua, né? Quando a gente divide os milímetros, né? Os centímetros e os milímetros. Então, beleza. Então, qual que é o número racional correspondente ao ponto R? Então, ele quer saber qual que é o número racional, qual que é a fração ali, ó, que representa o nossa letrinha ali, nosso ponto R, tá? Bom, só ver aqui, ó, como divide em 10, como vai dividir em 10, então cada pontinho ali, ó, vai representar, né, o 0,1, então vai ser o quê? Vai ser o 0,1, essa primeira, depois vai vir o 0,2, 0,3 e assim sucessivamente, né, ó, porque foi dividido aqui em décimos, certo? Então vai ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 e 0,8. Então, nosso ponto R ali é o 0,8. 0,8, que é o decimal, a forma decimal, representação decimal. Só que ele quer o que? Em fração, ó, se nós observarmos. Como que eu transformo essa forma que a gente chama de decimal para fração? Como a gente transforma esse decimal aqui para fração? É só a gente pensar aqui, ó, 8 décimos. 8 décimos já é o próprio nome, né? Já fala, né? Quando a gente está lendo assim. É 8 dividido por quanto? Por 10, né? 8 décimos, tá? Essa é a nossa fração correspondente aqui. Basta olhar lá qual que é a alternativa correspondente, partir para o abraço também aí, tá? Então, mais um exercício aí de reta numérica. Bastantes, né? Exercícios aí que envolvem a questão das retas numéricas, conjuntos numéricos. Vamos lá então, atividade aqui de número 22. Vamos lá para mais um exercício aqui de semelhança de triângulos. Observe na figura abaixo o triângulo cinza e os triângulos apresentados no quadro abaixo. Então nós temos aí um triângulo cinza aqui, ó, que temos dois ângulos de 45 graus e um ângulo de 90, né? Esse símbolo aqui representa para a gente um ângulo aqui de 90 graus, beleza? E aí a gente tem quatro triângulos, um que tem dois de 40 graus e um de 100, outro que tem dois ângulos de 45 graus e um de 90, outro que tem dois ângulos de 45 graus e um de 90, só muda a posição, tá vendo? Esse só muda a posição, e outro que tem um ângulo de 50 e 40 e outro de 90. Então, quais dos triângulos apresentados no quadro são semelhantes ao triângulo em cinza? Bom, vamos lá, bem tranquilo também. Isso daqui, ó, é o seguinte, aqui, ó, basta você analisar quais dos triângulos possuem os três ângulos iguais. Então, basta analisar aqui, olha lá, quais deles aqui, ó, quais desses quatro tem os três ângulos iguais ao que está em cinza ali. É só olhar, então, quais são os ângulos do que está em cinza? Eu falei, ó, é o ângulo de 45, o ângulo de 45 e o outro que vale 90 graus. Pronto, né? Então basta olhar aqui, ó, quais que aparecem 45, 45 e 90. O 90 é representado por esse quadradinho com pontinho no meio aqui. Então, olhou lá qual deles que tem essas características e aí você já vai concluir aí quais são os triângulos que são semelhantes, né? Basta olhar aqui que não tem erro, não tem segredo. Bom, atividade de número 23, vamos lá. Para produzir 16 porções de um doce típico, Tânia utiliza 2.688 gramas de açúcar. Então, ela vai produzir
uma quantidade de porções, e para cada quantidade de porções, ela vai ter uma quantidade de açúcar, certo? E isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser proporcional, né? Claro. Se aumenta o açúcar, tem que aumentar aqui, ó. O número de porções vai aumentar necessariamente. Então ela colocou aqui, ó, 16 para cada 16 porções, ela usa quanto? 2.688 gramas de açúcar. E aí ela fala que ó, um restaurante encomendou de Tânia 28 porções desse doce. Então ela vai querer, ó, 28 porções, tá? Encomendadas por esse restaurante, tá? Então o que que ele vai querer? Ele vai pedir aqui quantos gramas de açúcar que a Tânia vai produzir aí com essas 28 porções de doce encomendadas por esse restaurante. Então essa é a pergunta aqui. Então, nós precisamos saber que essas duas grandezas são proporcionais. Se elas são proporcionais, a gente pode escrever assim, ó, 16 dividido por 28 tem que ser igual ao 2.688 dividido pelo que a gente quer saber. Quando a gente não sabe, bota um x aqui, ó, coloca um x, acabou, já era, resolvido. Então vamos multiplicar em cruz isso aqui, né? Fazer o que? A nossa regra de 3. Então vamos resolver nossa regrinha de 3. Acabou. Então, como que vai ficar isso? Ó? 16 vezes o x, 16x é igual a 28 vezes o 2.688. Eu quero descobrir quanto que vale esse x, tá? Esse 16 está me atrapalhando aqui, tá vendo? Ó? Esse 16, então a gente tem que mandar esse 16 embora. Então, o x vai ficar aqui, o igual vai ficar aqui, o 28 vezes 2.688 vai ficar aqui. Quem vai embora é esse 16 que está me atrapalhando. Esse 16 está multiplicando, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui, né? Então, vamos ter que fazer essa conta aqui, ó. Só fazer essa continha. Quanto que é 28 vezes 2.688 e dividir aqui por 16. Então, ao fazer essa conta aqui, a gente vai chegar nos 4.704 gramas aí de açúcar. 4.704 gramas de açúcar que nós precisamos aí para fazer, então, essas 28 porções, tá certo? Então, só resolver regrinha de 3 aí, né? Proporcionalidade aí entre as nossas grandezas que não tem erro, tá bom? Então vamos lá para a próxima atividade, atividade de número 24. Um determinado clube esportivo tinha 930 sócios. Devido a uma campanha promocional, o número de sócios desse clube sofreu um acréscimo de 60%. Acréscimo de 60%, eram 930 sócios, acréscimo de 60%. Com essa campanha promocional, esse clube passou a ter ao todo quantos sócios? Vamos lá. Se teve um acréscimo, aumentou em 60%, certo? Qual que é o valor desse acréscimo? Então a gente vai calcular qual que é o acréscimo. Basta nós descobrirmos primeiro quanto que é 60% de 930 sócios. Tem várias maneiras de resolver esse exercício, tá? Diversas. Eu vou usar agora o decimal, ó. O 60% é o mesmo que o 0,6, tudo bem? Então basta fazer 0,6 vezes o 930. Vamos fazer essa continha aqui, ó, 0,6 vezes 930. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 3 dá 18, então o 8 fica, sobe 1. 9 vezes 6 vai dar 54, com mais 1 vai dar 55. Tem uma vírgula aqui do 0,6, vai ficar então uma vírgula aqui que dá 558. Então esse 60% de 930 corresponde a 558 sócios, só que essa não é a resposta, porque ele quer saber quanto que o clube passou a ter. Antes o clube tinha quanto? Tinha 930 sócios. Se antes eu tinha 930 sócios e agora eu vou ter um acréscimo, eu vou somar. Então, se acréscimo é soma, então basta somar 930 com 558. E aí é tranquilo, né? Se você fizer essa soma aqui, você já vai chegar na resposta aí do exercício com tranquilidade, sem dificuldade, sem sofrimento. Então faz essa soma e parte para o abraço, tá? Vamos lá para a atividade de número 25 aqui. Atividade 25 vai ter uma cobrança aqui da habilidade de
sistemas de equações, né? Então vai precisar aqui entender como montar um sisteminha de equações de primeiro grau. Então vamos lá fazer a leitura aqui do exercício. Atividade de número 25. Davi efetuou um saque no valor de R$ 1.200 em um banco no qual o caixa só dispunha de cédulas de 10 e de R$ 50. Por isso ele recebeu ao todo 56 cédulas. Ele pergunta qual que é o sistema de equações que permite calcular as quantidades x e y das cédulas de 10 e de R$ 50, respectivamente, que Davi recebeu nesse saque. Então, olha só. O x é a quantidade de cédulas de 10. O y é a quantidade de cédulas de 50. Então, se nós temos um total de 56 cédulas, eu posso fazer uma soma. X mais y tem que dar quanto? Tem que dar 56, porque são um número de cédulas. Eu tenho X cédulas de R$ 10, tenho Y cédulas de R$ 50. Então, X mais Y dá 56, certo? Não sei quanto vale ainda? Não. Só que a montagem é essa. E como o valor, né? Cada nota de 10 vale... Cada nota de R$ 10, nós temos aqui qual o valor? Ficaria R$ 10 vezes a quantidade de cédulas. Imagina que eu tenho duas cédulas de 10. Ficaria 10 vezes 2, que ia dar R$ 20. Então, posso colocar assim, 10 vezes x. 10 vezes x vai dar o valor das notas de R$ 10. E as notas de 50 vai ficar mais 50 vezes y, certo? Então 10x mais 50 vezes y tem que dar um total aqui do saque que ele falou ali, que é R$ 1.200. Então a gente consegue montar duas equações com esses dados. Duas equações, duas incógnitas. Isso é chamado de sistema de equações, sistema linear, tudo bem? Então pronto, basta analisar aqui e verificar onde que aparece esse sisteminha aqui de equações, partir para o abraço também, sem crise, sem erros. Então, vamos lá para a última atividade aqui. Última atividade da AP, nono ano, ensino fundamental. Se não se inscreveu ainda no canal, já clica no sininho, né? Vamos lá, dá aquela força, mete o dedão no joinha, mete o dedo no like, entra no seu e-mail aí, dá aquela força aí pro canal crescer cada vez mais, né? Então, dá essa força aí, não esquece de meter o dedão no like, se inscrever no canal e vamos que vamos. Então, questão de número 26, bem tranquila aqui, ó. Resumindo já para vocês, eu tenho aqui três valores, tá? Ele fala aqui, ó, um prejuízo de R$ 45, que eu vou escrever assim, ó, menos 45. Eu tenho aqui no segundo dia um lucro de R$ 85, então eu vou colocar mais 85 porque é positivo. Se é lucro, positivo. Se é negativo, a gente tem um prejuízo. E eu tenho mais um prejuízo aqui de R$ 55 no terceiro dia. Então, ó, prejuízo de 45, lucro de 85 e prejuízo de 55. O que pergunta o exercício? Qual que foi o balanço em reais nesses 3 dias? Bem tranquilo, né? Bem sossegado. Por quê? Vamos juntar o que é negativo primeiro. Vamos ver qual que é o saldo negativo. 45 com 55 dá quanto? Ó? 5 com 5 dá 10. 1 com 4 dá 5, 5 com 5 dá 10, ou seja, R$ 100 de prejuízo. Então, vou colocar assim, ó, menos 100. Menos 100 é o prejuízo, ó, prejuízo. E aí ele tem um lucro aqui de 85 apenas no primeiro dia. Qual que vai ser o saldo aqui, ó? Ele vai dever mais ou ele vai ter mais prejuízo? Vai ter mais prejuízo, né? Porque ele está devendo 100. E o que entrou foi 85, ou seja... Qual que é o saldo aqui? O saldo é de menos 15, né? Um prejuízo aqui de R$ 15, menos R$ 15. Então, acabou, sem erro, não tem erro essa questão, né? Basta analisar o que é prejuízo é negativo, o que é lucro positivo. Então é isso, vamos finalizando então, 26 atividades aí divididas em 2 partes, 2 vídeos. Espero ter ajudado, mete o dedão no like, se inscreve no canal, divulga aí pros seus amigos e vamos que vamos. Qualquer dúvida deixa nos comentários aí que na medida do possível eu vou estar respondendo vocês aí, tá certo? Então é isso, nos vemos então na próxima oportunidade, um forte abraço e até lá.